Olá, sobrevivencialistas, tudo bem? Acho que você está estranhando, né? Eu nunca falo assim, sobrevivencialistas, mas estava vendo alguns vídeos agora no YouTube e muita gente abre os seus canais, né? Pessoas que têm canal aqui, abrem os seus canais dizendo assim, né? Olá, sobrevivencialistas. E eu já fiz até um vídeo também sobre isso. Nós de fato nos intitulamos sobrevivencialistas. Queremos ser e deveríamos ser realmente, e acho que aí não especificamente nós, aquelas pessoas preparadas para situações de caos, situações de emergência. Até porque, gente, por tudo que eu ando lendo, pesquisando, vendo, elas serão, infelizmente, cada vez mais comuns. Tá? O que vem acontecendo aí em muitos lugares é realmente a natureza devolvendo para a gente o que infelizmente nós fizemos com ela. Sei que tem muita gente cética, muita gente que não acredita muito nessas coisas. Enfim, eu acredito plenamente. Eu acredito tanto quanto acredito em urna eletrônica, em vacina. Eu acredito nisso. Há um estudo, inclusive, aqui na minha cidade. O mar vem avançando e há um crescimento da altura do nível geral do mar de 15 centímetros. E esses pesquisadores contavam essa história e eles disseram, olha, onde a gente conta essa história, as pessoas dizem, 15 centímetros nos últimos 100 anos? Que bobagem! E ele falando, não, isso não é uma bobagem, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Significa que essa migração que houve dos ricos, dos poderosos, afortunados, muitos, não existe aqui, por favor, não existe isso de ter raiva de rico, já passou isso na minha vida, né? É apenas uma consequência de um capitalismo, na minha opinião, selvagem e mal amanhado, como a gente diz aqui no Nordeste. Mas houve uma migração grande dessas pessoas com recursos financeiros, afortunadas, para as beiras do mar, né? Hoje, na minha cidade aqui, por exemplo, o metro quadrado mais caro é na beira do mar. É uma fortuna morar na beira-mar, né, aqui na minha cidade. Creio que quase todas as capitais é assim, onde tem mar, né, onde tem praia. E o que acontece é que ele prevê nos próximos 50, 100 anos uma reversão do processo, né? Os ricos, os afortunados, os endinheirados deixarão esses lugares, né, porque não mais servirão. Ele diz até no momento do estudo, ele diz o seguinte, a partir do quinto andar para baixo, tudo será moradia de peixe. É como ele coloca. Vamos falar um pouquinho sobre isso, é legal. E aí envolve as lâminas, envolve jeito de ser, envolve nós, tá? Vamos rodar a vinheta e vamos voltar para conversar sobre isso. Canivete amigo, estás no meu bolso e és tão antigo. Então, gente, eu sei que antes deixa eu dizer a vocês que nossa chave Pix aparece, tá? É o nosso e-mail, firmoneto@yahoo.com.br. São pequenas doações que às vezes alguns amigos querem fazer e nós agradecemos muito, isso nos ajuda bastante, tá? E, se possível, torne-se membro do nosso canal. Os membros recebem antes todos os vídeos, podem nos enviar pequenos vídeos para que a gente publique aqui, a gente quer que os membros participem diretamente do canal. Um brinde para vocês. No meu caso, com café. Gente, essa história de sobrevivencialismo, né? Existe em muitos países hoje, desde a escola, o estudo, vamos dizer, o ensinamento de técnicas de sobrevivencialismo, né? Sempre os especialistas falam em 2 a 3 dias que você precisa ter para remoção fácil, rápida, ou na sua própria casa, ou em kits que permitam a remoção prática, 3 dias de subsistência. De 2 a 3 dias, vamos fixar em 3 dias, porque alguns estudos falam em 7 dias. Isso vai muito dos países, né, onde já existem fenômenos naturais muito agressivos, né? O Brasil, até pouco tempo, estava isento disso. Hoje é algo que eu acho que o Brasil vai ter que migrar para isso também, para um ensinamento nas escolas, desde as criancinhas, para situações de emergência. No Brasil, acho que vai ser muito mais ligado a incêndios e a chuvas torrenciais, né? Escassez também de água em alguns lugares, ou abundância de água em outros. Isso são os reveses, né? São as respostas que a natureza, infelizmente, vai nos dar. Eu sei que tem gente que é cética em relação a isso, não acredita. É uma pena, eu lamento. Eu acredito piamente nisso. A natureza vai responder à agressão que ela recebeu nossa durante todo esse tempo.
né? Porque é de uns 30, 20 anos para cá que se fala nisso, e com mais seriedade a partir de agora. Não é banal, não é estúpido a gente imaginar que um país, por exemplo, doa dinheiro para outro, para que esse outro país preserve as suas áreas, por exemplo, de floresta. O Brasil recebe aí doações, voltou a receber, né? Há 2 anos atrás, doações da Alemanha, da França, que fazem investimentos, mandam recursos financeiros para nós, para que a gente utilize esses recursos financeiros para manter, por exemplo, a Amazônia preservada. Eles compreendem que eles destruíram as áreas verdes deles. O Brasil, por ter uma área verde imensa, destruiu menos. Então eles compreendem que precisa dar uma ajuda, um aporte financeiro para que nós possamos preservar aquilo ali. E fazem isso. Claro, esses recursos vêm mediante vamos dizer, o investimento apenas nisso, né? Através de ONGs, de ONGs que fazem, muitas delas, algumas não, convenhamos, mas muitas delas um excelente trabalho nessas áreas de preservação para a utilização, inclusive, destes recursos, tá? E no Brasil ainda não é comum termos, por exemplo, esses ensinamentos na escola, mas não vai demorar. Tá? Com governos sérios preocupados com isso, ocupando esses países, não só o Brasil, outros também, a América do Sul inteira e outros países, isso cada vez vai estar mais em voga, né? Isso vai se provar necessário em muito pouco tempo, enquanto ainda há tempo, tá, gente? Porque existem estudos aí de pesquisadores, pessoas sérias que vivem disso, que dão a vida para estudar isso, para pesquisar isso, e é trágico ler, é assustador ler isso, porque o prognóstico não é bom, tá? Para essas respostas que a natureza vem dando para a gente. Fato é que a gente não imagina, por exemplo, como é fácil, por exemplo, cortar-se o abastecimento de água de uma cidade. Interromper-se, não cortar-se propositalmente, a prefeitura ir lá e cortar o abastecimento de água. Não, por algum fenômeno da natureza, por algum problema, é facílimo. Numa área que libera, bloqueia, pronto, não tem mais água. E interessante que vocês viram no Rio Grande do Sul, e aqui tem amigos e amigas do Rio Grande do Sul, meu abraço, minha solidariedade sempre. Nordeste é um estado, é uma região que sofre muito com esses fenômenos naturais também. A previsão, por exemplo, para esse ano não é boa. Previsão de muita água na minha cidade, por exemplo, capital de Pernambuco, Recife. Recife não suporta água. Uma mini chuva já deixa todo mundo em alerta, ruas alagadas, acaba com a mobilidade da cidade. É um terror. E onde é que eu estava mesmo? Esqueci. Bom, estava falando desses fenômenos e que isso não é ensinado nas escolas, né? E que eles estão cada vez mais agressivos. As escolas vão precisar introduzir. E eu estava dizendo exatamente, agora eu lembrei, para não cortar o vídeo, vou deixar direto, que é muito fácil cortar a interrupção de água potável. É muito fácil, por exemplo, se contaminar as fontes de água potável. Não é só o fornecimento ser interrompido, é por algum motivo, algum fenômeno da natureza, essa água ou acidente, fenômeno da natureza ou acidente, as fontes dessa água potável serem interrompidas, por exemplo. Então é muito comum em países... eu entendo que já são países que vivem esses fenômenos radicais da natureza já há mais tempo. Por exemplo, no Brasil nós não temos lugares que esfria muito, Rio Grande do Sul, chega uma pequena neve, Santa Catarina em alguns locais, mas não temos aquelas temperaturas 50 graus abaixo de zero. É uma violência da natureza um negócio desse. Quase pouquíssimas vidas existem, né? Conseguem sobreviver a 50 graus abaixo de zero graus centígrados. Eu estou falando, isso é comum na Europa, em alguns lugares, né? Não é incomum, pelo menos. Não é tão popular assim, não é tão comum, mas também não é incomum. E a gente não imagina. Aí quando falam dos kits de sobrevivência, dessa sobrevivência móvel, que deve estar num baú, numa mochila, numa bolsa, numa mala, porque ela pode precisar ser transportada para qualquer lugar, falam em 3 dias por pessoa, né? E entre isso 9 litros de água para consumo, água boa para consumo humano, dessedentação animal, água boa, né? Água potável, para que seja bebida, imaginando 3 litros por dia. E eu estava falando dos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, você vê que uma das necessidades era água. Poxa, mas a cidade ficou inundada, né? O grande problema foi a quantidade de água. Pois é, mas
Como colher essa água? E os containers, que é um dos 6 da sobrevivência, né? Você sabe que tem os 5 6 da sobrevivência, que esses especialistas se baseiam muito nisso. Mas, e o container? E quem pensa nisso? Então, se nós fôssemos, e acho que seremos em breve, um país mais preparado para isso, todos teremos esses reservatórios com um kit de casa mesmo, para situações de caos. Foi assustador ver esses estudos que se relacionavam à minha cidade, em dizer, olha, na Avenida Boa Viagem, que é a avenida principal que passa na frente da principal praia do Recife, Boa Viagem, uma praia linda, maravilhosa, fora os tubarões que já estão vindo comer as pessoas, morder as pessoas na praia praticamente, é maravilhoso. E ele dizer, olha, do 5º andar para baixo tudo será moradia de peixe. É assustador, porque houve essa migração, é o metro quadrado mais caro do Nordeste, um dos mais caros do Brasil, para se morar, e haverá o fluxo contrário. Haverá uma migração para os interiores, para os lugares mais altos, porque o grande problema realmente será as enchentes e esse avanço do mar, segundo os especialistas, eu não tenho por que discordar deles, fruto da agressão que a natureza recebeu, que vai devolver. Não tem como. É uma soma. É um acúmulo. Você acumula, um dia você vem o troco. O troco vem. E ele é pesado. E nós já estamos no limite para começar a frear isso e a retribuir de alguma forma tudo que a natureza nos dá. Por isso eu acho fantástico essas coisas desses canais que vão sobreviver. O sobrevivencialismo, inclusive, prevê que a gente não leve um kit, por exemplo, como uma bolsinha dessa aqui, com lâminas, com uma faca de sobrevivência, muito útil numa situação dessa, né? Não é só isso, tá? É a sobrevivência de uma forma geral. Mas claro, o corte, né, é um dos 5 6 da sobrevivência. É essencial. Sem uma ferramenta de corte você não consegue fazer praticamente nada. Aí, como eu estava dizendo, o sobrevivencialismo raiz, sim, é você ir para a natureza sem nada. Não tem essa história de ter faca de sobrevivência. Isso já é uma distorção que a gente precisa fazer, uma facilitação desse momento de estudo ou de vivência, imersão com a sobrevivência, né? Mas a origem é ir sem nada. A ideia é isso, e tudo você buscar na natureza. De lá você fazer suas peças e ferramentas de corte, suas facas de corte com as coisas da natureza, com pedras, com um pedaço de ferro que foi encontrado, seja com o que for. Lá você fazer sua corda, lá você fazer seu container, você fazer seu próprio, tudo usando as mãos. Claro que precisa haver uma sofisticação, e nós temos hoje de fácil possibilidade ferramentas, né, que nos permitiriam facilitar a vida. Então elas são usadas. Por isso os 5 6 da sobrevivência, que eu não vou lembrar de cabeça, mas eu vou botar aí, vou escrever na legenda aí. É corte, container, cordame, uma faca, um reservatório para água, um ou mais, né, estou dizendo um, corda, essencial para amarrar, fazer ligações, né? Qual é o outro, gente? Corta, container, cordame, coberta é o quarto, tá faltando um. Apareceu aí. Eu botei aí na legenda. Esses são os 5 6 da sobrevivência. Hoje já fala em 7, em 10. Claro, aí vão criando grupos e profissionais vão se especializando nisso, estudando isso. Tudo, esse kit é tudo para ajudar você a diminuir a energia que você vai precisar gastar, porque isso é muito importante. Quem entra numa situação de crise, né, a gente vê nos filmes, até nesses filmes já vespertinos que passam aí, a gente assiste deitado na sessão da tarde, não existe ainda sessão da tarde, é o novo, nem sei se existe, mas enfim, sempre que há uma situação de emergência, sempre tem aquele grupo que não pensa na emergência. Não, vamos comer tudo, queda do avião, Vivos, um filme cruel, mas maravilhoso nesse sentido. Não, o avião cai, sobrevive uma grande parte. Não, vamos comer o que a gente achou, chocolate, daqui a pouco o resgate chega. Até tem um que diz, opa, peraí, e se não chegar? Lost também demonstra bem isso, né? A série Lost, Perdidos, demonstra bem isso. E se não chegar? Vamos começar a racionar de já.
desse momento, a partir de agora, começar um racionamento. Vai ter o jovem irresponsável ou o velho medíocre que vai ser contra. Mas alguns apoiarão a decisão de alguém que faz pensar nisso. Vamos ter calma, vamos racionar, porque a gente não sabe quando vai chegar. Então isso é uma coisa que está na cabeça da gente. Se a gente vai e acontece uma... Eu mesmo. Eu tenho, por exemplo, nas minhas lanternas, as 2 lanterninhas que eu tenho, lanterninhas pequenas, não tenho nada demais não, mas eu tenho pilhas suficiente, bateria suficiente. Eu não gosto de lanternas recarregáveis. Quem acompanha o canal aqui sabe. As minhas lanternas são lanternas de pilha. Essas pilhas comuns AA ou AAA, que a gente encontra como souvenir em todo canto, loja de conveniência, em qualquer lugar, né? Como produtos de primeira necessidade, né? Porque eu penso que sempre vai me ajudar. Eu tive muitas decepções com lanternas recarregáveis, né? São fantásticas, as modernas normalmente são assim. Se tiver as 2 opções, tudo bem. Mas tendo só a opção recarregável, para mim isso é uma lanterna inútil. Eu estou no lugar que eu preciso da lanterna, descarrega e aí? Eu estou em situação de crise, eu não vou ter tomado USB para eu carregar a minha lanterna, teoricamente, né? E eu tenho que facilitar a minha vida. Então, gente, tem bebida melhor do que café? Não responda. O Brasil vai precisar, nossa cultura vai precisar mudar. E claro, as mudanças só vêm de acordo com a necessidade mesmo. Não estou condenando não. As necessidades vão surgindo e as mudanças vão acontecendo. Até nas leis, porque claro, para mexer com a educação, para isso passar a ser uma coisa de ensinamento nas escolas, precisa mudar a lei, precisa alguém ver isso. Olha, é obrigatório o ensino sobre sobrevivência no mato, em situação de crise. Cada país com a sua... Aqui, por exemplo, provavelmente a gente não vai ter situação de crise provocada por geadas, né? Que também pode, viu? Geadas pode provocar a interrupção ou a contaminação do fluxo de água potável para as pessoas. Pode ocorrer. Então, gente, só para terminar, dentro desses 3 dias, que muitos já imaginam 7, tá? Já tem Estados Unidos, alguns países da Europa pensam em 7 dias. Todo mundo tem que ter em um lugar móvel que dê para se transportar com certa facilidade, kits que lhe permitam sobreviver, inclusive com comida e água, por 7 dias. Mas acho razoável no Brasil nós imaginarmos pelo menos 3 dias, tá? Então só aí, que aí volta aquelas contas que a gente faz muito quando a gente pega um canivete maior, menor, com mais funções, com menos funções, quando falamos dos multifuncionais, né? Essa relação peso-volume é muito importante, porque dentro dessa coisa de por pessoa 3 dias, irá por pessoa 9 litros de água, né? Imaginando que a gente precisa de 3 litros de água dia. Lógico que se a gente entra numa situação de emergência, a gente vai racionalizar. Vai ter que racionalizar, não vai poder tomar os 3 litros, né? Agora, você precisa gastar menos energia. E essas ferramentas, facas, canivetes, cordas, dos 5 Cs da sobrevivência, container, coberta, é justamente para nos dar um conforto mínimo para que a gente poupe energia. Então vai precisar poupar energia, vai precisar racionalizar alimento, água, né? Vai precisar se procurar um lugar para ficar, para se abrigar. Abrigo é um das coisas emergentes. Você pode se abrigar no vão no meio do mato, mas é ali que você escolheu como abrigo, né? Há quem estude isso que diz que tem que ser meio suspenso, não é ideal que ele seja totalmente no chão. Enfim, e tudo isso parte também de habilidade, né? Que a não ser quem tem formação militar e aprende muita coisa, quem fez pequenos cursos de escoteiro aprende algumas coisas, mas por regra, eu mesmo tive muito pouca vivência disso. As que tenho foram as que eu mesmo fui atrás. Meu pai era agrônomo, às vezes ficava no mato, gostava de ir para uma barraquinha, de ficar um tempo ali. E aprendi as mesmas coisas e vendo aqui vocês, né, o canal de vocês, dos amigos aqui assistindo, aprendi algumas mínimas coisas. Então, todos precisamos ter esses kits imaginando 3 dias de sobrevivência. Comida, o que é? Falam-se que a gente deve usar comida que a gente come recorrentemente. Para quê? Para não ter um problema de intoxicação, né? Não adianta você ter ali. Só que a gente sabe que para nós, comida com longo prazo de validade são os enlatados. São aquelas comidas que não são saudáveis, mas para a situação de emergência é perfeito. Tá ali dentro de uma lata, abre a lata, consome, né? Aí eu até dizendo, imagina você matar a fome do almoço com uma lata de sardinha. Aí eu tava vendo, pesquisando,
uma lata de sardinha come 2, tá? Racionando, uma lata de sardinha é uma refeição para um adulto pesado como eu, mais de 90 quilos. Mas, em situação de racionamento, uma lata de sardinha alimenta 2, né? Então seria 3 refeições dia, mais a água, né? Olha, o cara, eu acho fantástico esse cara, a comunicação dele é interessante. Ele passa gritando, ele tá vendendo a pizza. Olha. Ah, não deu para ouvir. Olha a pizza, olha a pizza. Ele passa nas ruas fazendo a propaganda dele com a própria voz, usando o corpo como for. Ele tem um cartaz no corpo e tal. E anda numa motozinha com um carrinho, levando pizzas. Essas pizzas prontas, semi-prontas, que você bota no micro e vende assim. Eu acho interessantíssimo essas figuras que usam a própria voz como comunicação e que acham a sua forma de sobreviver, mesmo que seja na informalidade. Enfim, gente, conversado sobre sobrevivencialismo mais um pouco, tá aqui com as minhas limitações, o que eu penso, tá? Não sou nenhum especialista nisso, mas a gente pode junto pensar nisso. Eu tive uma situação de enchente há 3 anos atrás, tem vídeos sobre isso, eu super preocupado, porque estava começando a entrar água na casa, né? Eu estava na casa da minha companheira, não dava mais para vir para casa, tá? Eu moro em um bairro, minha companheira mora no outro. Eu estava lá, choveu muito, já a locomoção para minha casa já era impossível. Então eu fiquei lá, né? E lá temos a minha sogra, que é uma senhora já com idade, e meus 2 enteados. E a gente não tinha água, começou a ameaçar entrar dentro de casa. Eu fui pesquisar. Especialistas dizem que o máximo que a pessoa pode esperar é mais ou menos 30 centímetros de água dentro de casa. A partir de 30 centímetros começa a chegar em tomadas de energia baixo, deve-se desligar a energia, ou seja, você já fica sem um fornecimento de energia. É bom que você tenha baterias de celular carregada, baterias extras, computadores, tudo que é pilha, tudo carregado. Disso eu lembrei, tá, gente? Disso eu lembrei. Tava com todas as minhas pilhas carregadas. Quando começou a chuva eu já pensei nisso, porque pode faltar energia ou você pode precisar desligar. Então eu comecei a me preocupar, eu digo, se essa água começa a entrar, a gente vai ter que tomar uma providência. E fiz um vídeo falando nisso, super preocupado e tal, e disse que ia fazer o meu kit de sobrevivência. Ainda não fiz, vocês acreditam? Faz 3 anos isso. Você vê como nós somos negligentes, né? Tá esperando o quê, meu filho? Acontecer? Né? Porque o máximo que podia acontecer, naquele momento, o máximo que eu poderia fazer era subir para cima da casa, vi lá uma rota, um lugar onde a gente poderia ir. Uma casa simples, uma casa como é a minha aqui, enfim, da pequena classe média que a gente chama, né? Teríamos que subir na casa e para não ficar em contato com essa água, inclusive risco de choque elétrico e tudo mais, e lá teríamos que ficar. E ninguém tinha nada preparado, fora as coisas que eu pensei, que foi carregar todas as baterias, celular carregado e tal. Então chegou o ponto em que se estudou subir na casa, porque se a água começa a entrar, as pessoas diziam isso, olha, 30 centímetros, não espere. 30 centímetros você já vai perder as camas, né, porque vai começar a bater no colchão a água, eletrodoméstico, geladeira já vai estar submerso ali uma boa parte de baixo, então você já tem que desligar a energia antes disso. Então você já vai ficar sem o fornecimento de energia. Então faz os contatos que tiver logo antes. Avisa para as pessoas que está chegando nessa situação antecipadamente. Olha, tá ficando crítico, talvez eu tenha que subir na casa, posso perder a comunicação. Essas coisas que a gente não pensa, né? A gente nunca pensa nisso. A gente só pensa depois que acontece. Isso é absolutamente aceitável, normal, sabe? É humano isso. Principalmente nós que não fomos preparados para isso, né, gente? O Brasil nunca sofreu com fenômenos da natureza, nós nunca tivemos, tem uma ocasião ou outra, um desastre ou outro, uma coisa que ocorre, mas não é algo que a gente precisava se preocupar. Tem que se preocupar em alimentar o povo, em ter fornecimento mais eficaz dos serviços públicos, né? Nossa preocupação é muito mais com isso do que com fenômenos da natureza ou com altas situações de crise. Mas isso vai chegar, tá, gente? É uma pena ter que dizer isso. Tá? O sobrevivencialismo vai ser cada vez mais necessário, essas pequenas técnicas de sobrevivência. E você, tendo essas informações, você pode ajudar outras pessoas. Tenha certeza, as pessoas vão querer estar perto de você nessa hora, porque você sabe de alguma coisa, sabe tomar uma providência, sabe fazer alguma coisa, né?
Então eu tenho muita preocupação com isso, sabe? Eu queria trazer muito esse assunto aqui para o canal. Gostaria de conversar muito mais sobre isso com vocês. Agradeço a quem ficou, quem viu o vídeo até o fim. Muito obrigado. Eu sei que o assunto às vezes não agrada a todos, não é feito para agradar a todos mesmo, é a alguns mesmo, tá tudo certo, né? E eu tenho muita preocupação com isso. Principalmente porque, primeiro, eu não estou distante na minha cidade, no meu local, na área onde eu vivo, eu não estou distante de fenômenos assim, podem ocorrer, né? É andar mesmo como é descer, preso na gente, com alguma coisinha, mas ter pelo menos ali um kit com possibilidade de remoção. Então ele precisa estar num baú, numa mochila, numa mala de viagem, precisa estar em algum canto, né? E imaginar mesmo a possibilidade de ter que ter comida enlatada, que tem alta data de validade, que não é saudável, mas para os momentos de emergência é o que vai salvar. Irão sim alimentar. Sardinha, por exemplo, é algo que é rico em ômega 3, tem algumas propriedades. Claro que você comer aquilo como alimento não é bom, mas eu estou falando de situação de crise, não vai ser bom. Depois vai fazer exame de sangue e vai ter que tomar um remedinho, uma civastatina, sei lá o que, não sei como é que é, né? Tá certo, gente? Ó, nossa chave Pix aparece sempre nos nossos vídeos. É o nosso e-mail, firmoneto@yahoo.com.br. Pequenas doações nós aceitamos, recebemos, tá? Ajuda muito, tá? Pequenas doações, 2, 3, 5 reais, não é mais que isso, para quem quiser e puder. Só faça se você puder. Agora, dá o like, você pode. Dê por amor, dê por ódio, dê por raiva, dê por alguma coisa aí, você vai dar pelo quê? Mas dê, porque dá o like você pode, não custa absolutamente nada. Ser membro é outra opção também que você tem para ajudar o canal. São pequenos valores mensais fixos, R$3, R$ 2,99 ou R$ 8,00, R$ 7,99. São os dois planos que tem aí para membros do canal, para receber os vídeos antes, para ter suas mensagenzinhas marcadas, né, na hora das lives, na hora que você faz um comentário, né? E claro, os membros também podem nos enviar pequenos vídeos para que a gente publique aqui. Certo? Eu agradeço muito a vocês. Vamos discutir esse assunto, o que é que vocês acham? Deixa aí o comentário de vocês. Eu acho que é um bom assunto para a gente fazer mais vídeos aqui sobre isso. Acho que sim, é importante e acho que sim, é fundamental e é algo que a gente vai ter que fazer. Não vai ter como não olhar para isso, infelizmente. Certo? Valeu, gente. Obrigado, viu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.